Então tá, vamos lá. Lucas, tu tinha uma questão? Eu ia perguntar. A primeira pergunta é: demonstra que os sistemas. Primeira sugestão: demonstra que os sistemas de Copérnico e Tycho Brahe são empiricamente equivalentes. Ah, aí, minha pergunta seria: tá, demonstrar que eles são empiricamente equivalentes envolveria eu mostrar que eles são modelos matematicamente equivalentes? Que tipo de demonstração seria suficiente para esse tipo de coisa? Dá para fazer demonstração em vários níveis, assim, de rigor, né? Esse Uhum, trabalho aqui é um trabalho de 5 páginas, tem que ser uma coisa mais curta. Então não vai ser uma demonstração completa. Mas tu poderia, por exemplo, tem várias, tu poderia, por exemplo, construir dois modelos, né? uhum, Mostrar os dois modelos, ou e apresentar os dois modelos de Tycho Brahe e de Copérnico, e aí fazer um raciocínio de tipo indutivo. Né? Vamos pegar, por exemplo, cada vez que esse mostra o movimento de um planeta, digamos, nos dois, nos dois sistemas uhum, ali. E aí mostra que, do ponto de vista de quem está observando da Terra, dá no mesmo. uhum, Entendeu? Então dá para fazer assim, pega caso a caso, né? Pega alguns casos e faz uma generalização. Outra possibilidade é tu pegar os textos do próprio, não os modelos, mas pegar os textos do Copérnico. E o texto do Copérnico tem em português. Foi traduzido o texto completo do Copérnico. Foi traduzido pela Fundação Calouste Gulbenkian. Depois eu vou ver se eu acho ele em PDF. Eu acho que eu procurei e não achei antes. Mas eu sei que a biblioteca tem, enfim, tá disponível aí, tá? Por aí. E então, o livro do Copérnico tem a parte final que tem assim tabelas e cálculos, né? Então, e o livro do Tycho Brahe também tem. Então dá para fazer isso. Tu pega aquelas tabelas e mostra a equivalência. Tu não precisa mostrar tudo, né? Tu pode mostrar alguns casos só. Em vez de uhum, construir os modelos e mostrar que são equivalentes, pega os registros as previsões que eles fazem, entendeu? Pega as previsões, o Copérnico previu que o planeta tal, no dia tal, estaria aqui. E o Tycho Brahe também, mesma coisa. E aí tu mostra citando os textos, uhum. em vez de construir os modelos. Porque tem esse tipo de registro disponível, então. Tem. Entendi. Tá. Outra possibilidade era realmente fazer uma demonstração matemática, né? Mas aí é mais complicado, acho que não dá para fazer em 5 páginas. Pode fazer Sim, uma demonstração parcial, entendi. tipo uma prova, assim, né? Uma prova matemática. Mas aí eu acho que daí teria que seria uma coisa mais comprida. O que dá para fazer agora é os primeiros passos em direção a isso, né? Certo? Certo. Então, isso dá para fazer. Aí seria interessante. Esse é um caso de subdeterminação que se diz, né? Tu vê que um mesmo conjunto de observações pode ser explicado por teorias diferentes. E Uhum, esse é um caso disso. Esse é um caso histórico. E depois tem uma tese, que é a tese da subdeterminação de teorias pelas observações, né? E essa tese diz que para qualquer teoria, dada uma teoria qualquer, essa é a tese da subdeterminação. Pega uma teoria qualquer, tem outra que prevê os mesmos fenômenos. Essa outra talvez não tenha sido formulado, defendido por ninguém, mas é possível, em princípio, seria possível, né? Eu pegar uma teoria alternativa que prediz as mesmas observações. Isso é uma tese curiosa, né? exato. Vocês entendem? Tá todo mundo entendendo essa tese sobre determinação? Os, Sim. os, Sim, até. as observações não determinam as teorias. Isso aqui é a tese disso. As Sim. teorias são subdeterminadas pelas observações. Eu observo um monte de coisa na natureza e eu não consigo inferir logicamente do que eu observo uma teoria. Esse é o ponto.
eu posso ter várias teorias que predizem a mesma coisa. Só que isso raramente aconteceu na história da ciência, tá? Não aconteceu, foram poucos os casos em que isso de fato aconteceu. E esse episódio aí da Revolução Copernicana foi um caso particular, certo? Então dá para fazer. Claro, é um trabalho com uma disciplina, um trabalho curto, então vocês têm que ver isso aí como uma espécie de exercício, tá? Sim. Entendeu? E eu também vou corrigir e vou ajudar vocês para melhorar o trabalho, e depois vocês vão melhorar bastante ele para depois vocês submetem para uma revista, tá bom? E a questão de ser mais simplificada, por exemplo, acho que é mais simples, né? Por exemplo, porque nos próprios manuscritos lá do Copérnico, dá para ver que ele usou epiciclos, né? Diferente do que simplesmente se acredita que ele simplesmente coloca a Terra no centro e aí tem só círculos em volta, como se isso já desse conta. Já mostra que não é uma versão simplificada, que ainda faz uso de epiciclos e deferentes. Né? Verdade. Então, se tu dá para fazer um artigo assim, mostrar que o sistema de Copérnico não era mais simples que o de Ptolomeu. Uhum. Então, o que era mais simples? O mais simples é aquele... Claro, né, a gente olha para aquele desenho que está na capa do livro do Kuhn, esse aqui, estão vendo? Sim. Esse desenho, claro, aí olhando para esse desenho aqui, né, parece mais simples, né? Uhum. Que tu olha para o desenho o esquema do Ptolomeu, tem um monte de epiciclos. Então, comparando aqueles dois modelos básicos, né, parece que esse do Copérnico aqui é mais simples. Aí tu vai ler o livro inteiro do Copérnico, tu vê que não é bem assim. Isso aqui não é... Tem muita coisa que não está aqui. Então, o que teria que fazer? Aí tu começa... Como é que seria esse artigo? Esse artigo tu diz assim, olha, frequentemente se diz que o modelo copernicano é mais simples que de Ptolomeu e foi escolhido por essa razão. Só que o modelo original de Copérnico não era mais simples. E agora eu vou mostrar por quê. Aí tu pega o modelo de Ptolomeu, mostra as complicações que ele tinha, que tinha epiciclos, excêntricas, equantes, não sei o que mais. E aí tu pega um modelo completo então tu faz isso em 1 ou 2 páginas, tá? Simplificadamente, que é um trabalho curto. E depois tu pega o texto do Copérnico mesmo, não aquilo do Kuhn, pega do Copérnico mesmo, e mostra, cita o texto do Copérnico, falando de excêntricos, equantes, não sei o que mais. Entendi. Tá? Dá pra fazer. Tá. Tem que baixar aí o texto do Copérnico daí. Então, hoje a discussão é sobre isso, tá? O que vocês têm em mente aí? O que vocês estão mais inclinados? O que vocês estão pensando? Ok, Daniel, vai. Uma das coisas que eu pensei, acho que vai nessa direção aí das teorias que são subdeterminadas pelas observações, porque eu fiquei pensando nessa questão de se o modelo do Ptolomeu, ali, do Aristóteles, consegue dizer a mesma coisa, consegue explicar, né, para dizer tão bem quanto do Copérnico, a questão, como é que fica a questão da verdade, né? Qual que é mais, se tem um mais verdadeiro, se a gente pode simplesmente, sei lá, vem isso, dessa Sim. questão da... E eu lembrei daí que tu falou que o Kuhn fala lá compara a evolução da ciência, o pensamento científico com a evolução das espécies, não sei se daria para fazer alguma relação, assim. Sim, isso está no final no pós-fácil da Estrutura das Revoluções Científicas. Tem Estrutura das Revoluções Científicas foi publicada em 1960 e, sei lá, 2 ou 1, sei lá. E daí, alguns anos depois, eu acho que foi em 1970, alguns anos depois, 69, o Kuhn publicou um pós-fácil, acrescentou um capítulo no final. E aí ele fala isso, né? Que daria para que ele via a evolução, o progresso da ciência da mesma maneira que o Darwin descreve a evolução das espécies. Não
uma evolução em direção a um ponto de chegada, porque não tem um ponto de chegada, né? Não tem um cavalo perfeito, um homem perfeito, sei lá, uma minhoca perfeita. Tem a evolução, a adaptação, né? Adaptação às circunstâncias ambientais de seleção. E a mesma coisa acontece com teorias científicas. Então, sempre que tu fala da verdade de uma teoria científica, tu está falando da tua perspectiva atual. Tu não está falando da perspectiva, assim, daquele ponto de chegada, porque tu não sabe qual é, porque não tem, né, um ponto de chegada. Então, sim, essa tese da subdeterminação de teorias pelas observações também coloca em xeque essa ideia de que, né, em última análise, as teorias são verdadeiras. Tem gente que usa essa tese para dizer que as teorias científicas não devem ser lidas, não interpretadas como descrições da realidade, mas apenas como instrumentos de predição de observações, que seria o máximo que uma teoria pode fazer, né? Então a gente falou. A verdade não ganharia um caráter pragmático aí daí nessa questão daí? Sim, isso é uma alternativa, né? Tu pode interpretar a verdade como um conceito pragmático, né? E não como um conceito, digamos assim, metafísico. Dá para fazer assim. Aí se mistura, né? Esse é o ponto em que a filosofia da ciência se mistura com metafísica, entende? Que aí tu começa a falar, tá, mas o que é verdade? Verdade? O que é verdade? A gente não está mais agora falando só das teorias científicas, a gente está falando também da... Certo, né? Então, verdade quer dizer isso, verdade quer dizer correspondência, né? Das afirmações ou pensamentos com o mundo, ou verdade quer dizer a verdade, um enunciado é verdadeiro quando ele é um guia correto, adequado para ações bem-sucedidas, né? Então, a teoria faz predições, que acerta essas predições, na teoria que acerta as predições, pode ser usada como um guia para a ação humana, mesmo que ela não seja metafisicamente correta, vocês entendem? Eu posso ter teorias que são falsas, do ponto de vista assim, metafísico, né, de correspondência com o mundo, mas que permitem previsões verdadeiras. Então, por exemplo, se a gente... Claro, a gente sabe que tanto a teoria de Copérnico quanto a teoria de Tycho Brahe são falsas, certo? A gente sabe disso hoje, porque as órbitas não são circulares e não sei o que mais. Mas digamos que as órbitas... Digamos que a gente não soubesse disso. Digamos que a gente estivesse vivendo lá no século XVI. Então a gente não teria como saber. A gente não teria como saber se a teoria de Copérnico é verdadeira ou falsa, nem a de Tycho Brahe é verdadeira ou falsa. A gente teria, baseado apenas naquilo que a gente observa. Porque as duas teorias preveem exatamente as mesmas coisas. Então nós não temos como decidir qual delas é verdadeira apenas testando elas empiricamente. Fazendo testes, né? Essa aqui teve... Certo? Então, esse é o problema. Esse é um problema bem profundo aí de filosofia da ciência, tá? Esse aqui que vocês vão fazer agora é mais um exercício, assim, né? Vocês podem até mencionar esses problemas mais profundos, mas vocês têm que pensar assim, ó. Né? Eu penso assim, ó, vocês pensem assim, ó, cada um de vocês aí tem as suas inclinações particulares, né? Tem os assuntos assim que vocês gostam mais em filosofia, outros assuntos que vocês gostam menos. Então escolham aquele que vocês mais gostam. Esse assunto que vocês mais gostam em filosofia, provavelmente é impossível vocês fazerem um trabalho sobre isso agora, tá? Ou mesmo daqui a 20 anos talvez continue sendo impossível, porque essas coisas mais importantes mesmo, as mais importantes, eles são assim, talvez são projetos para a vida inteira, entende? Tu não consegue... É muito difícil tu colocar num trabalho mesmo numa tese de doutorado, assim, a pessoa geralmente não consegue. Então, o que tu pode fazer é o seguinte, olha, se eu quiser chegar lá, quais são os passos que eu tenho, o que pode contribuir para isso? E aí tu começa a fazer essas coisinhas pequenas aí.
E aí depois de um tempo tu tem um material grande, tu vai juntando, tem isso, tem aquilo, aquilo. Agora eu tenho um bom argumento para aquele meu... Agora eu tenho um monte de material e argumentos, enfim, para formular uma hipótese adequada ou, enfim, razoável para aquele assunto lá que me interessa. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Uhum. Sim, sim. Tem que fazer uma E, coisa adequada ao tempo que se tem, né? Não adianta fazer um exatamente, negócio. também tem que ser, claro, tem que ser execuível, né? Tem que ser adequado ao tempo que tu tem, ao tamanho. Ah, mas dá para fazer, viu, Daniel? Sobre subdeterminação não tem problema, dá para fazer. E não tem problema que vários de vocês escolhem o mesmo assunto. Não tem problema. Sim. Ali, quando tu falou da verdade ser ser a questão de uma perspectiva atual, naquela uma visão do Kuhn ali da evolução das espécies, ali, né, da adaptação à circunstância, e daí, dependendo da perspectiva atual, ali vai ser o que é mais verdadeiro. Ali. Foi isso que não sei se eu entendi certo. Como é que é? Não entendi, Daniel. Repete. Na ideia do Kuhn ali da verdade como comparado à evolução das espécies, ali o verdadeiro seria a perspectiva atual ali daquela comunidade científica ali, no caso, que é verdadeiro agora para nós, é o que no nosso tempo Ele é não chega a apresentar um conceito de verdade ali naquela sessão. Ele só fala da evolução das teorias científicas, né, ou do chamado progresso científico. Porque tem muita gente que diz assim, né, o que o Lucas tinha mencionado isso na outra aula, é o chamado argumento do milagre. Né? Seria um milagre que as teorias atuais predissessem, fizessem predições assim de fenômenos com essa precisão extraordinária que elas têm atualmente, se elas fossem falsas. Quer dizer, se as teorias fossem falsas, seria realmente um milagre elas acertarem com tanta precisão, né, os fenômenos, certo? sim. E se uma teoria é falsa, geralmente ela erra em alguma coisa ou muitas coisas, né? Ela acaba errando. E as teorias atuais, por exemplo, pega essas teorias atuais aí de relatividade, mecânica quântica, teoria da evolução, coisas assim. Ou a genética, o índice de acerto é muito, muito superior a quaisquer teorias assim que a gente já teve no passado. Então seria um milagre se essas teorias fossem falsas. Então essa ideia de que há um progresso, né, na evolução da ciência é geralmente usada, interpretada como sendo um progresso em direção à verdade. Que as teorias hoje são mais verdadeiras ou estão mais próximas da verdade que as teorias do passado. Então, esse é um argumento que é usado para se defender o chamado realismo em filosofia da ciência, né? Uma interpretação literal das teorias científicas, ou quase literal. Quando as teorias científicas falam de coisas do universo, a gente deve interpretar o universo como sendo assim mesmo, e não apenas... A gente não deve interpretar as teorias como meros instrumentos, né? Como meros instrumentos para prever fenômenos, mas como uma descrição mesmo do que está acontecendo no universo. Tá? Então, o Kuhn mesmo não tem um conceito de verdade. Ele apenas apresentou um conceito alternativo de progresso. Ele diz assim, o progresso da ciência não deve ser interpretado da maneira realista forte, um progresso em direção à verdade. Mas ele diz assim, é um progresso como da evolução das espécies, não é bem um progresso, é uma espécie de evolução, né? Para tu falar em progresso tem que ter uma medida, né? Só que a gente não tem acesso a como o mundo é, independente da concepção que a gente tem do mundo. Qualquer avaliação que a gente faça de como o mundo é, depende da teoria que a gente tem. As nossas avaliações são sempre internas, vocês entendem? Isso é uma coisa assim... Olha, esse é um assunto assim, talvez seja um dos assuntos filosoficamente mais profundos de todos, tá? Porque isso se manifesta em todas as áreas da filosofia. A ideia é a seguinte, ó, eu não tenho como saber
se os meus pensamentos são verdadeiros, saindo fora dos meus pensamentos e olhando eles, sabe, do ponto de vista assim de Deus, talvez Deus consiga fazer isso, né? Fica lá em outro lugar olhando, aquele sujeito ali, aqui está o mundo e aqui está o sujeito, os pensamentos daquela pessoa ali. E olha só como, né, como eles não batem, né, tá pensando coisas falsas. Só que a gente não tem como fazer isso. A gente não tem como sair, parar de pensar, olhar os nossos pensamentos de fora e avaliar, comparar eles com o mundo. Não. Qualquer reflexão que a gente faça sobre a correção ou incorreção, sobre a verdade ou falsidade dos nossos pensamentos, é também um pensamento. Então a gente só pode, você entende? A gente tem que fazer uma avaliação assim, de dentro para fora, você entende? E na filosofia da ciência tem esses problemas aí que vocês estão vendo. Esse é um problema que aparece em todas as áreas da filosofia, tá? Aparece na ciência, na metafísica, na epistemologia, na ética, na filosofia da arte, tudo, na filosofia da mente. Todas as áreas da filosofia têm isso. É um dos problemas mais... É um aspecto, assim, mesmo da condição humana, da natureza humana, né? A gente não tem como deixar de ser quem é. Sim. Tá, mas eu queria saber o seguinte, o que vocês estão pensando, assim, mais concretamente para fazer trabalho? Vamos ver. Daniel, tu está pensando em fazer sobre esse assunto aí. Mas, assim, da maneira... Eu pensei o outro também, que é do desencantamento do mundo, lá do conceito do Weber, que ele procurei alguns artigos para ler também. Eu deixei essas duas possibilidades. Acho que essa do desencantamento do mundo vai ser mais simples um pouco. Talvez. Esse é complicado também, viu? É o seguinte, ó, os dois que tu tá pensando estão muito amplos ainda, tá? Para conseguir executar num trabalho curto, tu tem que restringir. Tu tem que pegar um aspecto disso. Certo? Não dá para fazer sobre esse assunto, tanto o assunto assim da verdade, progresso, subdeterminação, quanto o assunto do desencantamento, né? As teorias científicas tiveram esse efeito na cultura, né? Uma espécie assim de desencantamento. O mundo deixou de ser mágico, encantado, não tem mais coisas sobrenaturais. Tudo é em princípio explicável. Esse é um assunto também muito grande. Então tem muitas coisas aí. Então tu teria que pegar um texto, uma obra, um comentário do Kuhn, uma frase, um parágrafo, e aí abrir um pouco a partir dali. Usar isso como um ponto de partida. Não já tentar pegar o assunto todo, tu entende? Então pega assim um parágrafo do Kuhn e aí explora aquele parágrafo. O que ele quer dizer aqui? O que é verdadeiro isso que ele disse? Como é que é falso? Tu pode fazer um comentário, digamos assim, crítico, de 5 páginas a respeito de um parágrafo, uma página, né, ou uma seção ali do Kuhn, dizendo assim, que argumentos a gente pode ter a favor e contra isso daqui, né? Que indícios a gente tem de que houve esse desencantamento ou que não houve, tá? Isso dá pra fazer. E tem gente que contesta essa noção de desencantamento também. A maioria aceita, mas tem gente que contesta. Pode discutir um pouco isso. Quem se é que quiser. contesta? Não cheguei a ver essa posição oposta. Quem é que sabe quem? Tem gente que contesta. Depois eu passo o material para ti, pra tu dar uma olhada. Tá, beleza. Tem gente que acha que não houve isso, né? Que houve... que as pessoas hoje são tão supersticiosas quanto antigamente. Ou tão supersticiosas ou tão religiosas quanto antigamente, né? E que mesmo, tem gente que diz que mesmo os cientistas a maioria dos cientistas continua sendo religiosa. Então, embora tenha havido alguns aspectos em que a cultura, né, se desencantou, houve outros em que isso não aconteceu. Tá. Vamos... Não,
Eu ia falar que eu tinha perguntado os do Copérnico, porque eu também vi que tinha a do Kepler, né? Que é para mostrar que o do Kepler é mais simples que o do Ptolomeu. Aí, quando tu falou de pegar para um planeta, eu pensei que, no caso do Ptolomeu, é bem possível mostrar, assim, que a função, mostrar, por exemplo, num plano cartesiano, alguma coisa assim, que o movimento dele é matematicamente muito mais complexo, né? Porque ah, envolve os ciclos e psicos, blá blá blá. Dá para até plotar, descrever a função, alguma coisa assim, mostrar que é matematicamente mais complexo do que o do Kepler, em termos de quantidade, né, de termos, e que tem o outro problema que ele já usava, né, a noção de ele usava, mas ele não admitia num sentido não adequado, mas ele já usava a ideia de que era uma elipse que ele estava colocando, já que o equante nada mais é do que a ideia da elipse, né? Porque ele está lá colocando a Terra num dos focos da elipse. E o Kepler só soluciona isso muito mais facilmente ao colocar uma elipse, né? Sim, Que além disso é um movimento mais. Aí, tipo, esse tipo de coisa é mais ou menos nesse caminho que dá para escrever alguma coisa assim. Para essa sim, pergunta, mostrar que o do Kepler é mais simples. Que mostra que é matematicamente mais simples e também que é, faz uso de conceitos mais simples, né? Por que não usar uma elipse se já está usando a ideia de um foco de uma elipse, basicamente? Porque você está colocando a Terra num foco de uma elipse. ah, sim, Uma coisa assim nesses termos. Pode ser. Tá. ah, tem que teria que ver exatamente como redigir isso, né? Esse é o desafio Uhum. agora. O desafio agora é de redação. Sim. Porque a ideia básica, assim, a gente mais ou menos sabe, ou intui, ou confirmou, enfim, a gente pode, né? Mas a questão é como é que tu conseguiria formular isso em 5 páginas. Sim. Então esse é o desafio agora. Tá. Tá, mas dá para fazer, tá? Tá. Só assim, eu recomendo que antes de começar a redigir, Aham. tu faça um esquema do teu trabalho. Tá. Eu quero dizer isso, essa vai ser a minha tese, eu quero dizer isso aqui. E como é que eu vou mostrar isso? Eu vou usar esse argumento aqui. Então aí tu Uhum. tem a estrutura do teu trabalho. Tu tem a tua conclusão e tu tem algumas premissas ali que tu vai usar para chegar até aquela conclusão. Então aí tu apresenta a tua tese na introdução, apresenta os teus argumentos na, sei lá, 2 ou 3 páginas, depois conclui. Uhum. Aí tu tem um trabalho assim publicável, compreende? Tu tem um argumento, tu tem uma tese formulada de maneira clara, e tu tem argumentos que levam até aquela tese. Então Sim. isso dá um artigo curto, tem a estrutura de um artigo de filosofia. Porque o professor está dizendo alguma coisa clara que alguém pode dizer, entendi, concordo contigo. Ou pode dizer assim, entendi, está errado. Isso Uhum. é muito importante, porque se a pessoa não consegue nem divergir de ti, é porque tu não foste claro, entendeu? Sim. Entendeu? Então esse é o objetivo agora, é um exercício de formular assim de maneira clara e expandir um pouco algumas coisas que o Kuhn diz, tá? Tá. E se vocês fizerem bem feito esse trabalho agora, vocês vão poder usar isso aí depois, para outras coisas. Tá, vamos ver. Priscila, Vitor e Fernanda, o que vocês estão pensando? Mesmo que não. Me digam assim o que está ocorrendo agora, mesmo que não tenha nada definido, tá? Não Pode sei, falar, Pri. tá ocorrendo desespero. Não, não é para. Priscila, fica assim. Desespero não ajuda, tá? É, assim, ó, começa com uma coisa que tu gosta, pensa no que tu gosta, né? Num assunto assim que algum aspecto, alguma tese que tenha te chamado a atenção, ou que tenha achado curiosa, ou que, enfim, que tu ache intrigante, deixa a É, tua, não precisa, viu? Isso que eu queria dizer, ó. Não precisa escolher, deixa que a tua mente escolha por ti.
sabe? Não, eu Não precisa ficar assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, fica assim, tem que decidir, não tem que... Não, deixa aparecer, ver o que veio, o que vier, veio, entendeu? E vai com aquilo por um tempo. Pode ser que funcione, pode ser que não. Se não funcionar, tu troca. Mas é importante deixar a imaginação fluir livremente. Uhum. Eu pensei em algumas coisas, mas eu não sei muito bem como relacionar com a leitura que a gente fez, entendeu? Eu vi que tem ali. Eu achei interessante, até porque eu não tinha esse conhecimento, assim, de que a própria igreja, ela apoiava a ciência em alguns aspectos. Para mim, ela podava tudo. E não, tu, com essa leitura e com o que tu foi me dizendo, não, ela apoiava as coisas, ela não simplesmente negava tudo. Então eu queria ver alguma coisa assim em relação a isso, mas eu não sei como que a leitura que a gente fez vai se encaixar nessa ideia. Não, isso deve fazer, isso deve fazer. A posição da igreja mudou muito, né? A gente viu ali, né? Quer dizer, Sim. a partir de 1600, mais ou menos, aí teve a Reforma Protestante, aí depois teve a Inquisição, aí mudou tudo. Mas antes, ali no período inicial, no final da Idade Média, na Escolástica, e no início do Renascimento, não tinha isso, não tinha nenhuma perseguição. Os principais intelectuais cientistas eram da igreja, então não tinha nada disso. Então, o que tu pode fazer é simplesmente relatar isso, né? Tu pode fazer um trabalho dizendo, por exemplo, tu pode pegar tu pode tentar encontrar aí, porque tem essa concepção assim, né, na cultura popular hoje, de que tem essa visão assim monolítica, né, da igreja, né? E é normal, porque aqueles episódios da Inquisição foram muito chocantes, né? Continuam sendo chocantes até hoje para nós, né? Só que então tu pode começar o teu trabalho dizendo, olha, tu poderia fazer um trabalho assim, dizendo assim, existe essa percepção, né, de que o papel da igreja foi sempre assim, que a igreja teve um papel predominantemente anti-científico, né, ao contrário do desenvolvimento científico. E aí tu pode citar algum texto que diga isso, se tu encontrar, ou tu pode citar algum episódio aí da Inquisição, por exemplo, a proibição, né, a inclusão do livro do Copérnico naquele índice de livros proibidos. Tu pode ir atrás do índex aquele que tem aí na internet. Sim. E mostra lá o livro, entendeu? Isso é interessante. E aí depois tu diz, não foi sempre assim, na verdade houve muita mudança, né? E no período imediatamente anterior era exatamente o contrário disso. E aí tu mostra alguns episódios, por exemplo, tu pode mostrar que o Copérnico era da igreja, o Galileu era da igreja, que durante a escolástica teve diversos, assim, as universidades as universidades principais da Europa foram todas criadas no período final da Idade Média, e a maioria delas, ou quase todas, eu acho, eram ligadas à igreja. Então tu pode mostrar isso também, tu pode citar, enfim, tu pode dar exemplos, né, de como foi diferente. Isso aí Sim, dá mas um daí trabalho. eu não vou estar falando muito da igreja e não tanto do livro, da leitura que a gente fez. É isso que me preocupa, sabe? Não, mas o livro fala disso. Tem aqui o capítulo sobre a recepção, é o capítulo 6 que fala disso. O capítulo 6 tem várias sessões que são especificamente sobre isso. A sessão, né, como é que é a sessão 2 ali, eu acho, do capítulo 6, a primeira sessão, E ele diz, olha, teve os luteranos, depois teve os católicos, né? E aí ele diz, olha, isso foi diferente, mudou aqui. É exatamente, pode fazer sobre isso aí também, não tem problema. Tá, Dá um trabalho bom de 5 páginas. Tá. Tá? Tá. Só vai na bibliografia ali do Cumpro, capítulo 6, que está no final, né? Vocês viram que eu botei o arquivo, né? Tem um arquivo ali na página da disciplina, onde tem o capítulo 7, abaixo do capítulo 7 tem um link para as notas e referências bibliográficas. Aí tem uma seção lá dessas notas que tem, assim, outras leituras, o Kuhn indica outras leituras. Tá? Então dá para ir atrás disso. Tá bom. Tá. E e vocês, Vitor e Fernanda? Oi? Não, Fernanda, não estou ouvindo. Tá me ouvindo? Tá bem baixinha a tua voz.
Eu não sei se tá dando problema no meu microfone. Vê se tu consegue. Às vezes dá para aumentar a sensibilidade do microfone aí nos ajustes do som do computador. Mas vai, dá para ouvir, não tem, pode falar. Na verdade, eu não sei. Não, agora eu não tô ouvindo. Alô? Sim? Sim. Não dá pra ouvir, né? Tu eu tô ouvindo, Vitor. Fernanda, eu não tô ouvindo. Tá falando, Fernanda? Não, agora eu não tô falando. Tô testando. Agora sim, agora eu tô ouvindo. Melhorou? Sim, um pouco. Vou tentar. É que eu não sei onde que tá dando problema. Mas me chama bastante atenção e me interessa bastante, fico bastante inclinada para essa perspectiva do desencantamento também, que nem o Daniel. É a parte que mais, assim, me faz ir de encontro aí alguns entendimentos ou buscar sobre isso, assim. Então seria mais nessa linha. Tá bom. Então tá, eu tô anotando aqui, eu vou separar alguns textos para cada um de vocês, tá? Tá. Então, para ti, pro Daniel, do desencantamento, esse tem material do Max Weber, que teria que dar uma olhada, né? Uhum. Para Priscila, as reações ali na recepção, a mudança do papel da igreja, né? E as reações que aconteceram. Para o Lucas, a simplicidade ou equivalência, né, Lucas? Sim? Isso. Tá. E para ti, então, só falta tu, Vitor. Sim. Na verdade, a Priscila roubou minha ideia, né? Não tem isso. Não. Tô brincando, tô brincando. As ideias são públicas. Nós vamos cooperar e compartilhar, não precisa... Sem propriedade intelectual. Então, tu pode fazer sobre o mesmo assunto. Vocês podem... Oi? Não falei nada. Tá. Então Acho que é o Fernando. Vitor, tu quer dizer mais alguma coisa sobre o teu trabalho? Sobre o que tu tinha em mente? Eu tinha em mente mais ou menos isso que a Priscila tinha falado. Eu tinha anotado uma coisa aqui sobre a autonomia da ciência, sobre a igreja, a autonomia da ciência sobre as teorias da ciência e a autonomia sobre a igreja, né? Assim. Vamos fazer sobre isso. Vocês podem fazer sobre isso, vocês podem inclusive colaborar, tá? Eu mando a bibliografia para todo mundo. Eu mando um e-mail agora, hoje ou amanhã, para vocês, com indicações bibliográficas para cada um desses assuntos, tá? Sim. Tá. Deixa eu só fazer mais uma pergunta aqui. Peraí, desliguem os microfones aí que tá dando interferência agora, todo mundo. Uma pergunta. Vocês pretendem fazer esse trabalho agora, em seguida, ou mais adiante? Porque se vocês forem fazer esse trabalho agora, em seguida, a gente pode parar agora as aulas, né, as leituras novas, e fazer isso na semana que vem. Aí vocês teriam que me entregar isso na semana que vem, digamos, fazer em seguida. Ou dá para a gente continua, né, com as aulas, e aí vocês me entregam mais adiante. Como é que é para vocês isso? Priscila, como é que é para ti? Então, né? A coisa aqui em casa é um pouco complicada, como tu já sabe, né? Mas eu posso tentar, claro. Não tem problema. Eu não sei como é que é para a maioria do pessoal aí. Tá, Para mim, pra tanto ti, faz. Se tiver que fazer agora, eu vou atrás e dou um jeito. Boto todo mundo para fora de casa aqui e pego o computador.
Esse é um trabalho curto, tá? Não precisam esquentar muito, assim. E depois, o que vocês têm que fazer agora é uma primeira versão. Daí eu vou ler e vou devolver para vocês, tá? Tá, certo. Eu vou devolver com sugestões daí. Aham. E aí, então, seria uma semana dedicada só a isso. Uhum. E aí, Só mais né? Porque começa com aí muitas leituras depois. eu acho que, tá, que se vocês podem, eu acho que seria melhor, porque aí dá tempo de revisar isso aí ao longo do semestre e depois chegar no final do semestre com alguma coisa mais elaborada, tá? Pode E, ser mesmo. tá, e tu, Daniel, como é que é pra ti? Daniel? Tá me ouvindo? Não? Sim, Tá. Por mim pode ser para agora. tá. Vitor? Sim, eu prefiro que seja agora mesmo. Acho que fica melhor. Tá bom. Tá bom. Fernanda? Tu tem como fazer agora isso ou não? Então, eu estou atrasada com o envio dos exercícios, mas se eu puder pular e fazer o trabalho, eu consigo agora. Agora eu estou um pouco Tá? mais. Sim, dá pra fazer. E Não tem depois eu problema. retorno para os envio dos exercícios. Mas Tá. consigo. Sim, não tem problema. O capítulo que trata disso é o capítulo 6, né? Aham, 5, sim. 5 e 6, então seria bom tu dar uma olhada lá. Não, E é mais os exercícios que estão atrasados mesmo dos envios. Nesse modelo de entregar agora cedo para depois para revisar, eu acho ótimo fazer agora, assim. Tá, então vamos fazer o seguinte, eu vou mandar hoje para vocês, hoje ou amanhã, algumas indicações de leituras, tá? Então, como esse é um trabalho curto, vocês vão ter o texto do Kuhn, uma parte do texto do Kuhn, uma parte do livro, né? E mais, digamos, dois artigos, dois textos, tá? 2 ou 3, certo? E aí dá para fazer uma coisa curta, assim, de 5 páginas. Então, vocês vão pegar o texto do Kuhn, comentar e comparar com esses outros aqui e fazer alguma coisa, tá? E então na semana que vem a gente continua com isso aqui. Aí a gente vai conversando durante a semana. A semana que vem a gente se reúne novamente para ver em que pé tá. O ideal é que na semana que vem você já tenha alguma coisa escrita, mesmo que não seja o trabalho completo, tá? E aí a gente se reúne na semana que vem, nesse mesmo horário, para ver como é que vocês estão indo. Mas a ideia seria vocês me entregarem isso até o final da outra semana, da semana que vem. Então hoje é dia 20, se a gente se reúne novamente no dia 27, vocês me entregariam isso aí até o dia 29 ou 30, até o final do mês, tá? E aí a gente continua. E aí para a segunda parte do semestre, eu estou selecionando vários episódios assim da história da ciência, tá? Em vez de a gente pegar um livro, vamos pegar assim alguns experimentos importantes que aconteceram na história da ciência e discutir as implicações assim deles para a ciência, para a filosofia da ciência, tá? Então a gente vai começar com aqueles experimentos de Foucault, e Young, Huygens, sobre a natureza da luz, se a luz é ondulatória ou corpuscular. Isso é importante até para vocês aí que querem ver coisas de mecânica quântica, teorias de cordas, as coisas mais complicadas, tem que entender esses experimentos, tá? Então vamos pegar alguns experimentos assim chaves e ver que na verdade são experiências bem simples, então dá pra gente, não precisa nenhuma sofisticação técnica. O experimento do Young, por exemplo, é tão simples de fazer em casa. Então, O de dupla pedra? Aquele que tem a refração assim da luz, parece umas, tu olha nos buraquinhos assim, a luz aparece como se fosse ondas, né? Então são experimentos super simples, mas que tiveram muitas implicações, né? Então vamos dar uma olhada nisso aí, em alguns desses aí. Então eu escolhi uns 7 desses aí, tá? E essa é a segunda parte do semestre seria isso. A gente vai analisar 7 experimentos assim importantes, 7
episódios importantes da história da ciência. O primeiro, esse sobre a luz. Um outro que eu queria analisar seria o cálculo que foi feito da expansão do universo a partir de explosões de supernovas. Isso foi um episódio interessantíssimo também. E vocês podem ficar à vontade, tá? Para sugerirem algum assim que vocês gostariam de ver em particular, tá? Por enquanto eu só tenho esses dois que são bem simples. A gente pode apresentar assim rapidamente uma semana, entender tudo e depois discutir. Acho que um simples com implicações interessantes filosóficas é o de emissão de elétrons do de Broglie. Tá, vamos dar uma olhada então nesse aí. Eu vou ver se eu acho alguma coisa. Se tu tiver, também tu me passa, tá? Tá. Esse é só, ele simplesmente viu, foi logo depois da constatação da natureza cosmopolar da luz, né? Ele simplesmente pensou, se algo que era entendido como ondulatório tem essa natureza corpuscular, como se comporta algo corpuscular? Ele foi ver a outra faceta. Tá. Pode ser. Vamos escolher 7 episódios assim importantes. E é interessante esses episódios porque eles revelam muito assim de como é que funciona a ciência, né? Como é que funciona a compreensão assim popular da ciência também e como é que funciona o desenvolvimento científico, né? Então tá. Então hoje de tarde ou amanhã de manhã eu mando um e-mail para vocês com a bibliografia para os trabalhos de vocês, tá? E vocês já ficam, se puderem, já vão dando uma olhada e pesquisando por conta própria também. A gente continua na semana que vem. Ok? Ok. Tá, ok. Então tá, boa semana para vocês. Um abraço. Abraço. Tchau. Até mais, Rogério. Tchau, tchau. Tchau, tchau.